Você falou que essas pessoas te perseguiram ao longo desses 3 anos que você fez denúncias. Quando foi a última vez que você conversou com ele? Com o Moro? Com o Moro? É. Em 2018. 2018. Antes dele ser ministro. Quando ele virou ministro, nunca mais conversou? Nunca mais. Nunca mais. Inclusive porque eu falei para um monte de deputado e senador amigo meu, que a hora que ele foi para o governo, eu falei, fale para o amigo de vocês, quem que era? O ministro da Fazenda, que levou ele para lá, do Bolsonaro, como o... Uhum. Quem que era o ministro da Fazenda do Bolsonaro, que ele falava tudo para falar com ele? O ministro do Bolsonaro era o Paulo Guedes. O Paulo Guedes. Ele fala, eu falei, então, não, porque o Paulo Guedes está levando o Moro. Os deputados não gostavam dele, nem os senadores. Eu falei, então fale para o Paulo Guedes, que é o padrinho dele lá, o Bolsonaro, que ele não vai demorar 1 ano para trair o Bolsonaro. Pode falar para ele. Ele vai usar isso daí para fazer escuta de todo mundo, tal. Fale para ele. Eles levaram e falaram para o Bolsonaro. Entendeu? E o Bolsonaro entendeu que era uma coisa de alguém que tinha sido preso por ele e por isso estava com revanchismo. E aí o que ele fez? A primeira pessoa que ele foi para cima para investigar, o negócio de rachadinha, foi o Flávio Bolsonaro. Ele foi investigar para botar a faca no pescoço do Bolsonaro para dar o cargo para ele no STF. Entendeu? Ele é assim, ele é chantagista. Entendeu? É que o Bolsonaro resolveu chutar o pau da barraca lá e tocou ele para fora. Né? Não aceitou a chantagem dele. Mas depois ele saiu fazendo aquelas denúncias ridículas tal, né? Que ele saiu fazendo, que é isso, aquele outro e tal, porque ele não conseguiu chantagear. Acho que foi a única pessoa que não se dobrou na chantagem dele, foi o Bolsonaro, que tocou ele para fora. Porque ele foi chantagear o Bolsonaro com o Flávio Bolsonaro. Entendeu? E isso tem uma história que hoje eu não posso contar ainda. Mas a hora que o meu caso estiver resolvido, eu posso contar. Como foi sobre o Flávio? Sobre o Flávio, o ministro, tudo que ele tentou botar no rolo para botar o Bolsonaro com a faca no pescoço. Como ele fez com todo mundo a vida inteira. O Flávio vai passar o ano novo com o Mickey. Ele foi para os Estados Unidos atrás de proteção? Eu não sei, né? Ele deve ter passado lá com aquele outro Palermo do irmão dele lá. Foi. Então, deve ser para ver o que é que o Trump vai ajudar eles aqui. Eles estão naquela de achar que os Estados Unidos vai jogar uma bomba aqui ainda. Não sei o que é a cabeça dessa gente aí, mas em todo caso, entendeu? O Trump não vai ajudar eles, entendeu? Vai atrapalhar o Lula de todas as maneiras, entendeu? Não vai ajudar eles. Ele já descartou que precisava, mas vai tentar atrapalhar o Lula de todas as maneiras e pode escrever, e eu assino embaixo e aposto com quem quiser que eles vão fazer isso, entendeu? Então, vão zonear a eleição. Tem um cara que está protegido, né? Que é o Tarcísio. E é isso, né? Eles vão proteger as pessoas que estão do espectro da direita, entendeu? Centro-direita e tal. E eles vão para cima de todos aqueles que tiverem o espectro da esquerda. Do espectro da esquerda. Entendeu? É isso que eles vão fazer. Eles vão partir para cima disso daí, o que ele quer. Ele quer deixar esse terreno que ele acha que é dele, né? Ele acha que é dele. O Bolsonaro está queimado, né? Não, o Bolsonaro está frito. Entendeu? Está frito, preso, tal, esse negócio. Não é. Então, o rei está morto. Viva o rei. Quem que é o novo rei aí? É o Tarcísio, é o Ratinho, ou é o Zema, qualquer um que não seja o Lula, eles vão apoiar. E eles vão tentar fazer o quê? O que eu vou te falar, isso aí depois você me cobra. Eles vão tentar, no momento oportuno, vocês verem que o Flávio não é o cara para ser o candidato, eles vão tirar o Flávio da jogada, que eu acho que o Flávio é um candidato laranja, é só o boi de piranha. Para mim, o candidato do sistema é o Tarcísio, né? Então, que está se preparando, tem coisas andando aí. E, para mim, se for e o Tarcísio que se juntar, o que eles vão fazer com o Lula, primeiro é isolar ele, pegar todos os partidos que são de centro e levar para o candidato deles, entendeu? E deixar o Lula restrito aos partidos de esquerda só. E carimbar eles como partido comunista, de esquerda, isso, alinhado com a China, com a Rússia, com o Irã, com a Hamas. Para derrubar, né? Isso. Primeiro faz isso daí. E deixa o Lula de uma maneira
entendeu? Que inviabiliza a eleição do Lula, porque ele joga todo o centro, tudo aquilo que foi o pêndulo, né, que tirou o Bolsonaro do poder, ele joga tudo para o outro lado. Então, o Lula tem que botar uma coisa na cabeça, e todos nós não podemos passar pano para isso daí. O Lula ganhou a eleição por 2 milhões de votos só, 1,8% de diferença, entendeu? E ele ganhou porque ele teve o apoio do sistema, teve o apoio da Faria Lima, teve o apoio de todo mundo, dos Estados Unidos, do padre. Ele teve todo mundo porque queriam tirar o Bolsonaro. Tem que botar isso na cabeça. A gente não pode ser infantil, juvenil. Ai, não, porque ganhou. Não, ganhou porque teve. Todo o status quo queria tirar o Bolsonaro de lá, que era um cara que estava atingindo as instituições. Então foi feito um acordo para isolar o Bolsonaro, deixar o Bolsonaro restrito à fala dele, tudo isso daí, e atacaram no que tinha que atacar. E assim mesmo, entendeu? Perdeu por 2 milhões de votos só. Tá? Isso com todo esse aparato que eles fizeram. Agora, esse aparato vai estar contra o Lula agora. Entendeu? E daí? Como que isso daí vai funcionar? A gente tem que pensar nisso. Qual é a estratégia para enfrentar isso daí? Você acha que vai ser molezinha? Entendeu? Eu conheço política faz 48 anos. Eu nunca vi molezinha. Entendeu? E tem o caso do Moro para sair, né? Que pode ser uma coisa para mexer nesse... Isso é um baque neles, entendeu? A hora que mostrar a corrupção do Moro, de toda essa coisa aí, que era o cara que foi ministro do Bolsonaro, que é um cara de direita, que é um cara ultradireita, ele, Deltan, eles são extremíssimos, né? Extrema direita. O Deltan é um extremista religioso, inclusive, tudo. Né? São farsários. Né? A hora que tudo isso vier à tona, eu acho que dá uma equilibrada, entendeu? Dá uma... Mas demorou. Eles conseguiram segurar muito tempo. Se a justiça for um pouco célere agora, entendeu? Isso daí pode ser uma maneira de um contraponto muito forte aí para se mostrar, né, como que se atuou, né, que a direita atuou, tudo para derrubar quem tivesse pela frente. Isso eu acho que... Mas tem que ser muito célere. Tem que estar o mínimo organizado, todo mundo, para juntar isso daí e não ficar nessa de internet, de briguinha de boteco, sabe? Ai, esse aqui fez isso, ai, aquele outro, sabe? Briga de comadre, isso daí não adianta nada. Nós temos que combater, a gente tem que combater a coisa na veia, né? E o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar... Você pode escrever o que eu estou te falando, eu estou vendo pesquisa todo dia, tudo isso. Entendeu? Toda semana eu vejo pesquisa. Né? Essa história do Maduro atingiu o Lula. Se queira ou não. E quanto mais eles defendem para o povo brasileiro, eu vi qualitativa, vi quantitativa, vi tudo isso anteontem e ontem. Entendeu? Então, é para você ver. Isso daí na cabeça do povo, que permeia o povo, é o que a Globo faz, os jornalões, tal. O que é? Maduro, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro... Que é uma máquina de comunicação, sim. Pronto. Mas a Lava Jato foi isso. Então, você entende como começou. O Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, foi preso pelos Estados Unidos, entendeu? Foi preso pelos Estados Unidos. Capturado. Essa é a linguagem. Entendeu? Essa é a linguagem, a primeira linguagem que eu ponho. Foi capturado, tal. E aí começa. Porque isso aqui, porque levou ouro para lá, porque roubou isso aqui, porque empobreceu a Venezuela, tiraram tudo, porque não tem condição disso, não sei o que lá. Sabe? O melhor dos mundos foi o Trump ter invadido e tirado o ditador de lá, entendeu? Isso daí permeia o inconsciente coletivo. Eu vejo as pessoas que trabalham comigo falando, nossa, o senhor viu? Aquele homem lá, aquele homem da Venezuela, homens, nem sabe o que é, né? Aquele homem da Venezuela, que viu ele algemado, ele foi preso. O que ele fazia lá? Diz que ele matava gente do povo da Venezuela, que eles são um povo bom, mas o que é? Me pergunto. Então eu fico vendo como isso daí vai entrando. Isso está sendo como a Lava Jato fazia, né? Eles botam, isso daí é uma máquina de moer todo dia. Agora, o Jornal Nacional, acabei de ver agora há pouco,
Aí, mais 20 minutos disso, entendeu? O ditador, de manhã, de tarde, de noite, jornalão, isso, aquele outro, tal, tal. Isso aí, a hora que o governo sai para fazer uma coisa, o que eles associam o governo? O governo do PT, Lula, eles são coniventes com as ditaduras, eles são coniventes com o narcotráfico, eles são coniventes com a corrupção, eles são coniventes com isso, entendeu? Então, sabe, esse é o tipo de coisa que eu não entendo ainda, né, como que a esquerda não se organiza nisso daí para não ficar acontecendo o que eu estou vendo. O Lula de sábado para cá, o Lula perdeu 5 pontos na avaliação positiva. Eu vi ontem. Entendeu? 5 pontos. 5 pontos ele perdeu, de sábado para cá. Uhum. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, né? Eram 3 pontos negativos só, né? Hoje está em 8, 9. Então, essas coisas, você vê as qualitativas, aí você vai ver, nas qualitativas você vê o que o povo fez. Não se trata do Trump, entendeu? Não se trata desse negócio de o nosso território e tal. Não, se trata do ditador da Venezuela que é defendido pelo PT e pelo Lula. Esse que é o problema maior. E isso pega na população. E eles vão trazer o quê? Né? Por que eles querem colar isso daí? Porque eles querem colar no Lula. Porque dá voto, né? Então, dá voto, além de dar voto, eles querem colar no Lula e no PT para aumentar o antipetismo, para aumentar tudo, em ano eleitoral, que o PT e o Lula sempre foram coniventes com ditadores e corrupção. Esse é o tema. Corrupção. Eles estão voltando com isso. É isso que o Moro está batendo todo mundo, a direita está batendo, a imprensa está batendo, corrupção, aí bota o filho do Lula nisso, aí bota o irmão do Lula naquilo, tudo para linkar com corrupção, defesa disso. Isso vai criando, né, o movimento de massa no inconsciente coletivo e vai deixando as pessoas que eu não estou vendo nenhuma forma inteligente de defesa disso daí, a não ser um monte de influenciadorzinho de internet brigando como se estivesse no bar, Pedro. Entendeu? Eu, se fosse um conselheiro do presidente Lula, eu mudaria toda essa forma de comunicação. Parece que o Sidônio trabalha para fundar ele. Eu já falei isso 40 vezes. Eu não concordo com esse método que eles usam. Sabe, é o método daquele disfarce daqui, incoerente daqui, de lá. Sabe, aparece um monte de coisa, aparece um monte de molecada conversando na internet, mas esquece que, né, quem vai decidir essa eleição é a classe média, é o centro, que é um pêndulo de 30 e tantos % de brasileiros que não querem ninguém, nenhum nem outro. Eles sempre pendem para o Eles vão oscilando. Você sabe disso. Eles pendem para o menos, entendeu? Pior. Se eles não querem um e nem outro, e quando você vê, né, todas as pesquisas, você pode ver isso. 60 e pouco por cento da população acha que o Lula não deveria se candidatar de volta. Isso tem gente da esquerda, de novo, porque fala da idade dele, disso, daquilo. Tem um monte de motivos. Né? Como não querem que o Bolsonaro se candidate, nenhum Bolsonaro se candidate. Então, a gente tem que ver essas transformações que estão acontecendo, e isso só aparece em pesquisas. E o que os partidos de direita estão fazendo? Eles estão gastando uma fortuna, os governos também, entendeu? De pesquisas qualitativas para saber o que eles vão falar e o que está pegando no povo. E essa pesquisa que eu vi, a que mais pegou é o negócio do ditador Maduro, do narcotráfico, do corrupto, do tal, não sei o que lá, né, que o Lula defende, o PT defende, que eles defendem isso daí. E eles continuam defendendo, né, sem justificar uma causa do que tem de bom lá, o que foi o bom regime chavista, né, o bolivarianismo, o que é que tem de bom. Tá? Tudo isso daí eles têm que explicar de uma maneira didática. Quando você defende simplesmente por ideologia, parece que você está defendendo o bandido. E aí pega aquela fala do Lula aqui do celular, que hoje está todo cidadão irritado que rouba o celular dele. O que tem o cara roubar o celular? Entendeu? Prender o cara porque rouba o celular. Eles vão colocando isso daí, e isso vai linkando, sabe? E isso é uma maneira de fazer, repetido várias vezes, que isso daí vai formando uma multidão que chega na hora de botar o voto lá, você vai ter a surpresa. Eu não estou vendo ninguém combater com inteligência
sabe, colocar um projeto e falar, gente, isso aqui que nós fizemos, aqui, a gente pensa nisso daqui, a Venezuela para nós é uma coisa estratégica, porque é da América do Sul, isso daqui, tá bom que saiu isso daqui, tal, tal. Agora, esse discurso de bater no peito, né, esse negócio de patriotada, não vai dar certo. O mundo mudou, Pedro. Depois do advento das redes sociais e dessas coisas, o mundo inteiro está mudando e a gente tem que pensar que se a gente não voltar, né, um pouquinho, começar a estudar sociologia, entender antropologia, voltar lá para entender o ser humano e ver como essas transformações se dão, vão ser todo mundo pego de surpresa. Então, veja, eu estudo sociologia, né, eu estudo ciência política. E eu fico o tempo inteiro vendo e procurando geopoliticamente também me orientar para ver como é que são essas transformações e o que está acontecendo. Mas para você saber só no que está na superfície, você não consegue captar, entendeu? Então você tem que pesquisar, ir a fundo, vendo pesquisa daqui, de lá. Eu tenho contato fora que eu pego para ver como que aconteceu no Chile, o que aconteceu aqui e ali na nossa área de influência. E se a gente vê, né, o caminho que está seguindo, a gente começa a seguir para uma coisa, para um roteiro quase que de todo mundo e é um desastre. E eu não vejo uma reação de nível intelectual para se discutir realmente e se botar em prática, não um plano de marketing, entendeu? Mas um plano de mostrar por que nós defendemos isso. Onde que de comunicação, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!